Imagine acordar e perceber que Deus apagou o mundo inteiro e deixou apenas você e sua família. O que você sentiria? Gratidão ou medo? Foi assim que começou a nova história da humanidade, com 3 irmãos e um silêncio que gritava o peso da escolha divina. Depois do dilúvio, a terra era um deserto úmido de cinzas e lembranças. Sem, Cã e Jafé pisaram num solo onde tudo havia morrido. E agora, tudo teria que nascer outra vez. Eles não sabiam, mas carregavam dentro de si o destino de todas as nações. O mundo recomeçaria através deles. Mas antes da promessa, viria a prova. Sem era o mais velho, um homem de fé firme, olhar calmo e coração moldado pela obediência. Ele acreditava, mesmo quando não via nada. Cam, o do meio, inquieto, orgulhoso, curioso. Sempre questionava por que Deus destruiu tudo. E Jafé, o mais novo, era o sonhador. Ele via beleza onde os outros viam ruínas. Enquanto Noé ergueu o primeiro altar ao Senhor, seus filhos aprenderam o peso da esperança. Mas o que eles não sabiam é que a verdadeira tempestade não estava nas águas que cobriram o mundo. Ela estava dentro deles. Sem construiu tendas e plantou vinhas. Cã buscava entender o que havia perdido, e Jafé seguia os ventos, olhando o horizonte com olhos de descoberta. Mas uma noite mudou tudo. Noé, o justo, cansado da guerra e do tempo, bebeu do vinho que ele mesmo cultivou e dormiu nu, dentro de sua tenda. Cam o viu e riu. Riu da fraqueza de seu pai. Riu do homem que desafiou o dilúvio, mas não resistiu a um gole de vinho. Sem e Jafé ouviram, e ao invés de zombar, caminharam de costas, segurando um manto, cobrindo a vergonha do pai sem olhar para ela, em silêncio, em honra. Na manhã seguinte, Noé despertou e soube o que havia acontecido. O riso de Cam ecoava mais alto do que o som do vento. O pai se levantou, com lágrimas nos olhos. Cam, o que fizeste? Mas Cam não respondeu, e o silêncio foi pior que o pecado. Então Noé declarou: Maldito seja Canaã, servo será de seus irmãos. E naquele dia, o mundo se dividiu. Sem herdou a bênção. Cam herdou a inquietação. Jafé herdou o caminho. E foi assim que as nações nasceram, de uma escolha, de uma risada, de um silêncio. O que parecia um simples erro separou irmãos, reinos e destinos. Mas Deus não terminou ali, porque mesmo quando o homem falha, a promessa continua. Sem seria o pai de Eber, e de Eber viria Abraão, e de Abraão nasceria o Messias. De um homem que cobriu a vergonha do pai, viria aquele que cobriria a vergonha do mundo. Percebe o peso disso? Uma atitude, uma escolha de honra, gerou uma linhagem de redenção, enquanto uma escolha de desrespeito gerou confusão e servidão. A fé persistente e o clamor sincero mudam histórias, mas o orgulho e a zombaria destroem gerações. Quantas vezes Deus te colocou diante de uma situação onde você podia rir ou honrar? Quantas vezes você viu a fraqueza de alguém e julgou? Cam viu a queda do pai e zombou. Sem viu a mesma cena e cobriu com amor. A diferença entre os dois foi o coração. O tempo passou. Cam partiu com seus descendentes e fundou reinos, mas nunca encontrou paz. Sem ficou e seguiu os caminhos do Senhor. E Jafé viajou para o norte, levando consigo a esperança de um novo começo. As águas do dilúvio haviam secado, mas dentro do coração humano ainda chovia. E Deus, do alto, observava, esperando o homem aprender o valor da obediência, da honra e da fé. Um dia, os descendentes de todos se uniram para construir uma torre, a Torre de Babel. Queriam alcançar o céu, mas Deus não se alcança, Deus se busca. Então o Senhor confundiu as línguas e espalhou os homens pela terra. O orgulho caiu, mas a promessa permaneceu de pé. Deus nunca deixa a semente morrer, mesmo em terra rachada, mesmo em corações feridos.
O mundo que começou com destruição, recomeçou com misericórdia. E a história dos filhos de Noé nos ensina algo que o tempo não apaga. A fé verdadeira sempre cobre, nunca expõe. A fé persevera mesmo quando o mundo desaba. A fé não ridiculariza, ela restaura. Sem não se destacou por poder, ele se destacou por respeito, por temor, por saber que diante da fraqueza humana, o que Deus mais valoriza é a reverência. Cã viu a nudez, Sem viu a promessa, e Jafé viu o horizonte. Talvez hoje você esteja em um dilúvio interior. Talvez tenha caído como Noé, ou zombado como Cã, ou talvez esteja tentando recomeçar como Jafé. Mas lembre-se, Deus ainda faz novas todas as coisas. A fé persistente e o clamor sincero a Jesus ainda movem o impossível. Mesmo que o mundo pareça recomeçar do zero, Deus ainda te vê. E Ele escolhe transformar o pouco que restou em um novo começo cheio de propósito. Você pode ter falhado, pode ter se afastado, mas o Deus do recomeço ainda espera seu clamor. Não importa o que você perdeu, importa o que você aprendeu. Cam riu do erro, sem aprendeu com ele. E Jafé seguiu o vento, acreditando que Deus ainda estava por perto. A fé não é sobre entender tudo, é sobre continuar, mesmo sem entender nada. Porque enquanto o homem vê destruição, Deus vê reconstrução. Acredite, toda prova que você enfrenta hoje tem um propósito. O dilúvio que te afogou ontem pode ser o solo fértil do seu amanhã. O riso de desprezo que alguém lançou contra você pode ser o som que Deus usará para te exaltar. A fé persistente e o clamor sincero a Jesus superam qualquer obstáculo. Sem persistiu, e sua linhagem trouxe salvação ao mundo. Cam zombou e se perdeu nas sombras. Jafé buscou e encontrou o caminho da expansão e do conhecimento. Qual dos três você quer ser? O que zomba? O que busca? Ou o que honra? Quando você escolhe honrar, Deus te levanta. Quando você decide ter fé, Deus te mostra caminhos. E quando você clama sinceramente, o céu responde. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho honrar e persistir. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa recomeçar. E salve esse vídeo para nunca esquecer. O mesmo Deus que fez o arco-íris brilhar sobre as cinzas ainda faz nascer luz sobre o seu deserto. Agora feche os olhos e lembre-se: o dilúvio passou, mas a promessa ainda está viva. Deus não esqueceu de você. E o recomeço